Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo reine em sua vida, de sua família e seus familiares, que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus para cada dia frutificarmos para a honra e glória do seu santo nome. Hoje estamos iniciando a segunda parte da série das profecias do Apocalipse. Mencionamos anteriormente de que os 22 capítulos do Apocalipse está dividido em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 11, no contexto histórico, e a segunda parte, não menos importante, complementando a primeira parte, ao contexto profético, do capítulo 12 até o capítulo 22. Hoje vamos estar trabalhando o capítulo 12 do Apocalipse. Então, você que nos acompanha, quem sabe através da rádio web, da rádio também, 97 FM, quem sabe que nos acompanha através do canal no YouTube, ou você que recebe a nossa mensagem através do WhatsApp, que é direcionado ou pode ser direcionado a uma dessas mídias, que a graça de Deus alcance você. Já mencionamos também, caso a mensagem seja relevante, você possa, quem sabe, estar compartilhando, enviando para os seus amigos, familiares, se inscrevendo no canal, seguindo, quem sabe, em outras plataformas também, da qual nós postamos vídeos menores, TikTok, Kawai, Instagram, e assim estarmos promovendo, falando da palavra de Deus e alcançando assim pessoas para o seu reino. Quero convidar você neste momento a termos uma palavra de oração, preparando assim a nossa mente para o estudo da palavra. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela oportunidade de estudar a Tua palavra e estarmos crescendo a cada dia em graça e obtendo conhecimento e o preparo necessário para vivermos o tempo presente e aguardando a volta de Jesus. Dá-nos a iluminação do Teu Santo Espírito, abençoe cada pessoa que vai estar acompanhando essa mensagem através da rádio, através de outras mídias, que sejam ricamente abençoadas pelo Senhor. São bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Vamos lá então. O Apocalipse ele apresenta, ele começa falando de uma mulher um tanto diferente, né? do usual, do dia a dia. Estou aqui com a minha Bíblia, você pode estar acompanhando também, onde diz assim: viu-se grande sinal no céu. E ele explica a saber uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, ele inicia falando de uma mulher. Você com certeza não viu uma mulher por aí com essas características, é uma mulher vestida de sol. Ele fala que tinha a lua debaixo dos pés e uma estrela na cabeça, uma coroa com 12 estrelas. Já falamos em outros momentos que o Apocalipse foi escrito numa linguagem codificada, figuras de linguagem, até mesmo pelo contexto do qual foi escrito. Mencionamos também de que o Apocalipse ele tem 7 cenas que levam a 7 eventos dentro do contexto dos 22 capítulos. E aqui. E dentro desses eventos, os acontecimentos vão se desenrolando. No capítulo 1, João tem a visão do Cristo glorificado, e a cena a seguir, capítulo 2, capítulo 3, falando sobre as sete igrejas. E Cristo a acompanhar o desenrolar do contexto histórico em cada um desses momentos. Cena 2, acontece capítulo 4, capítulo 5, onde apresenta o eterno Deus como Criador e Cristo como Redentor. E as cenas a seguir, ou o evento a seguir, os 7 selos, né? Capítulo 6, capítulo 7, ainda fala também sobre a questão do selamento. E assim por diante, a cena 3, as trombetas e cena a cena. Nesse aqui, ele traz uma linguagem figurada, falando não somente de alguns contextos literais que houve, mas também principalmente contexto simbólico ou espiritual. A mulher, em
profecia, entende-se de que está falando da igreja. Em várias passagens do Antigo Testamento é mencionado isso. Ezequiel, por exemplo, em alguns momentos, ele exemplifica Israel como uma mulher infiel, Judá e Israel, que havia se afastado do direito, do que é correto. Há uma mensagem também de que uma moça que Deus encontrou, que ele cuidou, zelou, enamora, casa, uma figura de linguagem falando sobre isso aí. No Novo Testamento, Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala que tinha o desejo de apresentar a igreja como uma virgem pura, a saber, a um marido, a Cristo. E assim poderíamos achar outros tantos. Paulo falando também com respeito à igreja, que Deus, através da sua multiforme graça, intenta com isso, por intermédio disso, alcançar todas as pessoas, da sua multiforme graça ou condições de salvar, de alcançar, de abranger o mundo. E poderíamos até contrastar o Apocalipse 12 com o 17, onde no 17, vou chegar até lá também, fala de a mãe das prostituições, de uma mulher afastada do que é direito, retidão, mas aqui não. Aqui fala de uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas. O que vem a ser então o sol? Em diversas passagens, até mesmo no Antigo Testamento, fala para vós que tem mesmo meu nome, lançará o sol da justiça, representando Cristo. Então esta mulher está revestida da luz de Cristo, e a lua, refletindo a luz do sol. Quem sabe no contexto do Antigo Testamento, a lei mosaica, que vivia à sombra do que aconteceria com Cristo. E a igreja do Novo Testamento, agora, essa multiforme graça de alcançar, onde Cristo derriba a parede de separação, vivendo a glória do que ocorreu, onde a própria mensagem, Paulo escrevendo, fala que, chegando à plenitude do tempo, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, para salvar, redimir. E a promessa é feita a Abraão, que através do seu descendente seriam benditas todas as nações da terra. E poderíamos voltar lá no Gênesis, onde fala que por inimizade entre a mulher, a serpente, os seus descendentes e os descendentes dela. Essa lhe feriria o calcanhar, mas o filho feriria a cabeça. Então, pegando o contexto literal, levando para uma figura de linguagem do que ocorreria no futuro. Então, esta mulher ou esta igreja, vestida do sol ou revestida de Cristo, seus ensinos, tendo no contexto aqui, como mencionei, os escritos do Antigo Testamento, uma lei mosaica, ou cumprindo-se na morte de Cristo as cerimônias, os ritos. E aí eu abro um parênteses, não estou falando aqui da lei dos 10 mandamentos, porque isso é atemporal, ela é para toda a eternidade, mas das leis cerimoniais que apontavam para o sacrifício de Cristo. Então ele diz aqui ainda, quem sabe, essa coroa com essas 12 estrelas, fazendo menção à maneira como foi distribuído ali as 12 tribos de Israel e também os 12 apóstolos. Então essa igreja, ela representa aquilo que Deus deseja para a humanidade como um todo. E aqui ele diz que ela, achando-se grávida, com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Então, é claro, a gravidez leva-se um tempo, né? Então, no processo, desde da queda lá, dos nossos primeiros pais, até chegar à plenitude do tempo, onde Cristo nasce, então com o propósito de salvar. Só mencionando rapidamente com respeito ao vestido do sol, eu mencionei aqui, não falei, Malaquias 4:2, você pode ver isso, onde fala que para vós, que mesmo meu nome será o sol da justiça, Salmo 84:11, 1 João 2:9, e mencionei, né, o sistema de sacrifício do Antigo Testamento que apontavam para Jesus. A carta aos Hebreus exemplifica muito bem isso que eu mencionei. Então até aconselho você que ainda, quem sabe, não tem ainda lido, para que possa fazê-lo, né? Ele segue aqui ainda falando que nesse processo, né, desde das mensagens até chegar à plenitude do tempo e o nascimento de Cristo, ele menciona que viu-se também um outro sinal, verso 3, e ele diz aqui que é um dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, nas suas cabeças 7 diademas. Ele fala ainda que a sua cauda, já o verso 4, arrastava a terça parte das estrelas do céu,
os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz a fim de lhe devorar. Então, temos pelo menos duas linhas de interpretação e que nenhuma fere a outra em relação a isso. Falando de um dragão vermelho com 7 cabeças, o dragão inicialmente ou primariamente aplica-se ao próprio Satanás, ao diabo. Vamos até ver aqui a partir do verso 9, onde fala que houve batalha no céu, e fala do dragão, a antiga serpente, chamada diabo, Satanás. Mas nesse contexto em específico, o Império Romano, a primeira parte, mencionamos que o quarto império da profecia, Roma, ela dividiu-se em 10 partes, que tornou-se a Europa. Houve primeiro um contexto de 168 a 476 depois de Cristo, Roma Império, chamado também Roma pagã, que perseguiu. Aliás, Cristo, né, nasceu nesse contexto e foi o instrumento usado pelo inimigo de Cristo, de Deus, para perseguir, né? Um dragão grande, vermelho, 7 cabeças, ou 7 formas de governo. Já falei em outros momentos sobre essas formas de governo. E os 10 chifres, ou os 10 reinos do qual Roma se divide. E fala ainda que arrasta a terça parte das estrelas, primariamente ou inicialmente a terça parte dos anjos, voltando ao passado, mas nesse contexto também, o autor Uriah Smith ele comenta de que a parte de Israel, ou Israel estava sujeito, no caso, sob o domínio de Roma, dividido em algumas partes ali, a maneira de governar em Israel, e uma terça parte deles também seguindo ali aquilo que Roma queria, ou que puxava essa terça parte. Então, eu não vou entrar em critérios sobre isso, não é o fator mais importante, né? Se vou aplicar simplesmente a esse contexto ali, mas eu mencionei inicialmente ou primariamente ao diabo que arrastou a terça parte dos anjos do céu. E aqui diz que ele detém joga as estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz a fim de devorar o seu filho. E ele fala ainda, quando o filho nasceu, o verso 5 fala, depois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Então isso aqui não tem como fugir do contexto, né, histórico, profético, está mencionando o próprio Messias, né, o Salvador, o Redentor, Cristo. Ou para aqueles que querem ser mais originais, né? Eu até vejo alguns questionamentos aí de pessoas que têm até nos ouvido, ou do próprio Israel, Yoshua Mashiach, né? Eu até mencionei, falando em alguns momentos, né? Será que isso é o fator mais importante? Porque em Provérbios ele fala assim, quem subiu ao céu e desceu, quem amarrou as águas no seu punho, qual é o seu nome, qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Quando o próprio Moisés ali, né, confrontando com aquela visão daquela sarça ardente, que pergunta qual é o seu nome, ele diz, eu sou o que sou. E será que isso é o mais importante, né? Definir um nome, né? Até porque no contexto do Apocalipse que lá terá um novo nome, nós teremos um novo nome também. Mas só uma pequena parênteses abrindo sobre isso aqui. Ele diz que o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Falamos muito sobre esse 1260 dias, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 42 meses. Muito falado em Daniel, confirmado aqui em Apocalipse, período de 538 a 1728. Então, inicialmente, o dragão, seja no contexto do dragão, Satanás influenciando as nações ali, ou no próprio contexto de Roma, que era usado por ele nesse contexto, né, de perseguir aqui, que para-se diante da mulher, procurando devorar o filho, mas quando esse filho é arrebatado, não mais consegue ter acesso, e podemos ver em vários aspectos como o inimigo procura frustrar o plano de redenção. Quem sabe até a vinda de Maria e José para recensear-se ali, quem sabe provocar um aborto no decorrer do trajeto, depois de influenciar Herodes a matar todas as crianças de 2 anos para baixo, e assim todo o contexto da vida e ministério de Cristo, né? Quantas situações. Aqui diz que ele foi arrebatado para o seu trono, e aqui ele
a mulher foge para o deserto. Então, nesse período da Idade Média, 538 a 1798, a Igreja de Deus ela estava na obscuridade, quem sabe vendo as cavernas, fugindo, ou não podendo professar tão abertamente a sua fé, a sua crença, devido às perseguições que estava ali ocorrendo. E se você for para o contexto histórico, né, nós terminamos a primeira parte, Apocalipse 1 até o capítulo 11, você vai verificar que isso ocorreu muito. No último estudo mesmo que falamos, sobre as duas testemunhas, né, a noite de São Bartolomeu e tantas outras, quantas mortes, né, nas cruzadas ali. E o mais impressionante é que Roma cristã matou muito mais do que a própria Roma chamada pagã, né, onde Roma é império. Avançando ainda um pouco mais, né, esse capítulo ele tem 17 versos, né, aqui eu falei sobre o filho que há de reger, falando sobre Cristo, todas as nações, foi arrebatado para Deus, para o seu trono, para onde a mulher foge, por quanto tempo, mencionamos também, capítulo 12, versículo 6, 1260 dias ou 1260 anos, né, de 538 a 1798, o período chamado da Idade Média. Agora, o que foi lançado, né? Vou chegar nessa parte, eu vou seguindo verso a verso. Aqui fala que anjos pelejam no céu contra o dragão e a vitória de Cristo e seu povo. Verso 7 ainda, diz assim, houve peleja, houve guerra no céu em algumas traduções. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Verso 9 ainda fala, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, vamos, aqui é um lapso, né, voltando bem antes no tempo, falando dessa batalha que houve no céu, essa guerra. E aqui é especificado bem claro, né, de que estava falando, ele menciona o dragão, chamado Diabo, Satanás, foi expulso para a terra e ele e os seus anjos. Diferente aqui, quando nós lemos inicialmente, falando de um dragão com 7 cabeças, 10 chifres, um dragão vermelho, como mencionei, primariamente a Satanás, aplicando, mas também a Roma no contexto pagã, Roma, império ali. E aqui diz que houve essa batalha no céu. Cristo e seus anjos batalharam, foi expulso, então, vamos dizer literalmente nesse contexto, bem antes da terra ser criada, né? Ele é expulso dali, Satanás e seus anjos. Ele cria-se uma situação com Cristo, e eu quero trazer uma leitura do pastor Vilmar Gonzalez, né, que escreveu Daniel Apocalipse, onde ele menciona que quando Satanás se tornou desafeto no céu, não apresentou ele a sua queixa perante Deus, e Cristo foi, porém, por entre os anjos que o julgavam perfeito, afirmando que Deus lhe fizera injustiça, preferindo a Cristo a ele. Então a inveja dele foi em relação a Cristo, a posição, aquilo que Cristo exercia, e claro, né, por poder ser adorado, assim como soberano, como eterno, e ele cria-se essa rivalidade, e ele não leva a sua situação para Deus e Cristo, ele começa a falar com os anjos sobre isso, criando uma situação desagradável, e o resultado dessa falsidade foi, por motivo que lhe deram, aderem, né, a terça parte dos anjos, e ele continua, né, a fazer isso, a enganar. Ele nunca se apresenta diretamente falando assim, olha, eu sou o inimigo, estou aqui para destruir você. Ele vem sempre como um disfarce para Adão e Eva, né? Foi como uma serpente, um dos animais mais belos que estava, até as pessoas dizem, Deus não dá asa à cobra, né? Dizem, mas a cobra voava de árvore em árvore, bela ali, ele utiliza justamente disso para o engano, ele usa da astúcia, da mentira, do engano, e quando isso falta, então usa da força, da guerra e de tudo mais. Então, tudo que era simples, ele envolvia em mistério. Por meio de artificiosa perversão, lançava dúvidas sobre as mais claras declarações. Então, ele
foi expulso dali, vamos dizer literalmente esse contexto, mas eu quero trazer um ponto importante aqui também, que talvez seja passado despercebido, que há uma expulsão literal, mas ainda ficou muitas dúvidas. O livro dos Atos das Nações ele comenta, e a Bíblia nos dá sustentação para isso, né? Aqui falando, de que não há mais lugar para eles, que até a morte de Cristo havia, quem sabe, perguntas, questionamentos. Eu tenho até uma pregação sobre isso, o porquê foi permitido o pecado, onde Deus não destrói o inimigo de imediato, porque ficaria, quem sabe, muitos questionamentos, muitas dúvidas, e Deus usa somente aquilo que o inimigo não usa, que é o amor, que é a misericórdia, e o inimigo usa de astúcia, de engano, da mentira, e Deus só trabalha com a verdade. Então ele permite o tempo exemplificasse isso. E quando todos os mundos, quem sabe os anjos, que ainda não aderiram a ele, aos outros mundos, veem o inimigo fazendo tudo isso com Cristo, ali, na morte de Cristo, rompe-se todos os laços de simpatia. Ninguém mais agora compra da sua mercadoria, dos seus enganos, até porque ele sendo expulso do céu não tinha acesso ali ao trono de Deus, mas ficava aos portais ali, onde os anjos entravam e saíam e ficavam o acusando. Até se você voltar lá em Jó, onde é perguntado: de onde vens? De rodear da terra e passear por ela. Viste o meu servo Jó? Quem sabe nos concílios onde iam os representantes de todos os mundos, e ele estando ali para acusar, falar, acusar das pessoas, quem sabe a mim, a você, no caso de Jó, claro, você deu tudo para ele. Então, aqui diz que, verso 10, ó, então ouvi grande voz do céu exclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, não há mais como as suas mentiras chegar, alcançar. Havia, quem sabe, questionamentos. E quando Cristo dá a sua vida, um ato totalmente diferente daquilo que fez, né? Cristo sendo em forma de Deus, Paulo escreve: não temos usurpação, o ser igual a Deus esvaziou-se, entregou-se, morrendo morte de cruz. O inimigo, sendo uma criatura, ele quis ser Deus, quis ter a maior posição no céu. Diz que subiria acima das mais altas nuvens, seria semelhante ao Altíssimo, algo, prerrogativa apenas de Cristo, ser adorado, assim como o Eterno é adorado, querendo ser adorado também. E aqui então, diz que aquele que os acusa de dia e de noite, os anjos adoram, cantam dia e noite. Satanás, o adversário, ele acusa de dia e de noite os servos de Deus e o povo de Deus. E aqui diz ainda o segredo para vencer, o verso 11: e eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Então, se eu quero vencer, podemos vencer mediante o sangue de Cristo, aquilo que ele fez, aquilo que ele pagou, o que ele faz ainda no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. E ele diz ainda que mesmo em face da morte não amaram a própria vida. E ele fala a mensagem de alegria para o céu, porque não há mais lugar, as mentiras não alcançam lugar, não há mais laço, simpatia, seja no céu nem em outros mundos. Então, ao mesmo tempo que ele fala alegrai e festejai-vos os céus, ele diz, verso 12, festejai os céus, vós que nele habitais, ai da terra. Então, alegria, não há mais simpatia com o inimigo ali, ou em outros mundos, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quem sabe a sua atenção agora voltada à sua influência limitada à terra. Então ele redobra, ou quem sabe 10 vezes mais a sua influência, focado simplesmente aqui para o nosso planeta, para o planeta Terra, onde, quem sabe, em outros mundos é limitada a sua influência, os outros mundos não caídos, onde ele não conseguiu levar o engano. Trouxe até essa parte dos anjos, rompe-se os laços simpatia em outros mundos, e ele concentra sua atenção para a terra. Ai da terra e do mar, porque ele desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Como pouco tempo? Desde a sua queda, quem sabe milênios tenham ocorrido, mas nós precisamos entender de que o tempo comparado dele, do que ele teria, Deus propôs, quem sabe, a ele a eternidade.
pouco tempo, então, em relação à eternidade. Ou a própria Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Então nós não estamos tratando do contexto meu e seu, mas do contexto de eternidade, de vida eterna. Então ele desceu com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, quem sabe comparado com o que ele teria a desfrutar para a eternidade. E agora, como ele não consegue vencer o próprio Cristo, houve batalha no céu, foi derrotado, depois aqui também na cruz do Calvário, derrotado, perde-se o laço, simpatia com outros mundos, quem sabe, do céu, dos anjos. Ele então persegue, foca a atenção para a terra e a mulher, a igreja. Então diz o verso 13, quando pois o dragão se viu atirado para a terra, não tem mais simpatia em outros mundos, persegue a mulher que dera a luz ao filho varão. E foram dadas à mulher ou à igreja 2 asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao lugar onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Eu falei durante 1260 dias, período que a igreja fica em obscuridade, sendo perseguida. Os cristãos valdenses e outros mais que querem viver de acordo com a consciência da palavra de Deus, têm que viver as escondidas ali. Milhões de pessoas morreram, deram a sua vida nesse período. E fala que durante o tempo, para que voasse o deserto, ao seu lugar onde sustentar durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Já falamos também que água representando povos, ou seja, as perseguições, cruzadas, pessoas para levar a destruição do remanescente da igreja, que procurava ser fiel, né, à palavra de Deus. Remanescente eu digo no contexto daqueles que queriam, né, a obedecer a Deus, no sentido geral comparado com o mundo, porque ainda tem uma mensagem para o remanescente para os nossos dias. Água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então, quem sabe ao término desse período, dos 1260 dias, de 538 a 1798, uma nação está se despontando. Quem sabe o contexto também das reformas protestantes, os próprios Estados Unidos surgindo como um país protestante, o berço ali para acolher todos aqueles que vinham fugindo das perseguições ali da Europa, os chamados pais peregrinos, ali as 13 colônias, é fundado com o princípio de liberdade civil e religiosa, onde a própria Estado da Liberdade confirma isso, dando liberdade às pessoas viverem e seguirem a sua fé segundo os ditames da sua consciência, do seu coração, sem ter ali um rei ou um líder religioso impondo e determinando aquilo que as pessoas deviam seguir. Então, a terra, já que mar, água, representando povos ou um lugar densamente povoado, terra, no sentido agora de um local surgindo ou crescendo de maneira não tão significativa, mas que vai tomando vulto e tomando importância no contexto, não somente para a igreja, mas no contexto também produtivo em todos os aspectos. E o último verso, o verso 17, fala que o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os restantes da sua semente. E quem são esses? Isso é para os nossos dias. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Então essa nova cena, esse novo evento leva aos capítulos seguintes, ao capítulo 13, capítulo 14, aos eventos desse conflito, o desenrolar desse conflito, a parte final para esse conflito, onde diz que o dragão ele ira contra a mulher, contra a igreja, esteve sempre aliado, mas vai pelejar contra o restante da sua descendência. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos. Eu tenho falado várias vezes, mandamentos não é 1 ou 2, os 10 mandamentos. Primeiro, exemplificando o amor para com Deus, o próprio Cristo menciona, né? No primeiro, mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, não menos importante, o seu próximo como a ti mesmo. Na primeira tábua, que refere ao amor para com Deus. Na segunda, para com o nosso semelhante. Foi fazer guerra, isso vai acontecer. Novamente, no contexto político, religioso, o mundo, novamente, vai se unificar sobre a plataforma, estabelecer aquilo que
eles querem que sejam feitos em relação a mandamento que deve ser guardado, obedecido, e perseguirão aqueles que se opuserem a que eles estabelecem como verdade. A graça de Deus possa alcançar você, família e familiares, que a mensagem possa ter sido útil, relevante para a sua vida. Quiser também falar conosco, nosso telefone vai estar disponível, 984-87-2712 ou 99358-1875. Pode estar falando com a gente também, trocando ideias e assim estamos crescendo na graça do Senhor. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Eterno Deus, amável Pai, graças te rendemos pelo cuidado, pela proteção, pela oportunidade de estudar a palavra e abrir essa nova sequência, a segunda parte do contexto profético das profecias do Apocalipse. Devemos entender o sentido figurado das mensagens e preparar-nos para a breve volta de Cristo Jesus. São bênçãos que nós rogamos e agradecemos em nome de Cristo.